Prazer, eu passo a palavra à coordenação dos debates, à coordenadora dos debates, Dalgisa Andrade, representante do Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial. Depois dessas brilhantes exposições, as explanações, antes de proceder ao debate, eu gostaria de fazer alguns lembretes aqui em nome do comitê. Primeiramente, que a cartilha que o Comitê Mineiro elaborou sobre a questão da ALCA está disponível para quem quiser em maior quantidade, para quem está inscrito está na pasta, e para quem quiser em maior quantidade, está disponível na barraca da Consulta Popular, no hall das bandeiras, lá na entrada da Assembleia. Outro encaminhamento aqui e um consenso da mesa, em razão do tempo e das próprias perguntas que já chegaram à mesa, infelizmente nós vamos suspender o recolhimento de perguntas no plenário. Tem problemas de exiguidade de tempo e de agenda dos próprios palestrantes que estão aqui conosco, que terão que viajar. Ainda em relação aos lembretes, na banca de livros, tem livros de algum dos nossos palestrantes que estão aqui na mesa e de mais autores que abordam a questão da ALCA. Mas primeiro eu vou ler duas perguntas, depois eu abro uma pergunta oral e logo em seguida a gente abre para a resposta e novamente repetiremos o processo. Primeira pergunta que chegou à mesa, direcionada ao professor Dalmo Dallari, do Roberto Carlos Rodrigues, da própria Assembleia Legislativa. Professor, no caso da adesão do Brasil à ALCA, como ficaria a situação do consumidor brasileiro? Segunda pergunta. Conselho da Cidade de Belo Horizonte, da Lúcia Diniz. Aliás, essa pergunta é direcionada ao professor Dalmo e para o professor Valério Arcari. Já estou convencida de que o Brasil sairá perdendo com a ALCA. Porém, tenho ouvido que não estamos discutindo mais as consequências do Brasil não entrar, entre aspas. Aguentaríamos o isolamento? E eu vou chamar, para proceder à pergunta oral, o aposentado do Tribunal Regional Eleitoral, o senhor Zósimo Franca Drummond. Eu estive recentemente no Uruguai e, por iniciativa própria, resolvi pesquisar como que estava o índice de conhecimento sobre ALCA e, a princípio, tive a decepção de constatar que 100% era desconhecido. Passei a pensar que fosse o meu espanhol que não tivesse sendo bem entendido e fiz as perguntas através de uma conhecida que é professora de espanhol. 100% de desconhecimento. Então, a minha pergunta à mesa, como que está o nível de conhecimento do resto da América Latina sobre a ALCA? E mobilização. E caso negativo, o que poderíamos e deveríamos fazer no sentido de incentivá-los, coisa parecida? Muito obrigado. Então, eu vou passar a palavra ao professor Dalmo para poder proceder à resposta. A pergunta é muito oportuna e é importante. Eu comecei a minha explanação dizendo que achava extremamente oportuna a realização deste evento, entre outras coisas, para que houvesse mais informação, mais divulgação. Isto é muito necessário porque há grandes interesses econômicos, evidentemente ligados à economia norte-americana, que tem muito espaço na imprensa, assim na imprensa brasileira como na imprensa de toda a América Latina. E o que eles fazem é divulgar uma versão que é totalmente favorável à ALCA. É uma forma de desinformação. Então, ou as pessoas estão desinformadas ou estão mal informadas, mas mal informadas propositadamente, porque se divulga uma imagem que não corresponde à realidade. Então, o que eu tenho sentido no Brasil, mas pelos meus contatos com a América Latina também,
é que, de fato, há um desconhecimento muito grande do que seja a ALCA. E o mais grave do que isto é que, na medida em que há conhecimento, é sempre no sentido de ser alguma coisa altamente favorável. E há uma coisa que se diz, se divulga, até interessante, que os expositores chamaram a atenção para isto, que mesmo entre os empresários, o conhecimento é muito precário. A ideia que eles têm é que os empresários brasileiros e de toda a América Latina vão ter acesso fácil, aberto ao mercado norte-americano. Então todo mundo já se está sentindo muito rico. Eu me lembro de uma vez um motorista da Prefeitura de São Paulo que disse: meu sonho é ir para os Estados Unidos. Eu disse: mas por quê? Ele disse: porque lá todos recebem em dólar. E ele não se lembrou de que lá todos pagam em dólar também, não é? E coisas desse tipo. E assim está acontecendo. Quer dizer, o empresário com a ilusão de que o Brasil aderindo à ALCA, e o argentino pensa isso, eu vi isso também de um peruano, no dia seguinte os mercados americanos estarão abertos para todos. Então, o que eu diria em síntese é que há um desconhecimento muito grande, e daí a necessidade mesmo, além do benefício, além da oportunidade, a necessidade de um trabalho permanente de divulgação. Eu acho que foi bem inspirada de parte da Assembleia a realização deste evento, mas que seria necessário multiplicar eventos desse tipo, nos sindicatos, nas associações, onde for possível, para fazer com que as pessoas tenham interesse em conhecer mais e, conhecendo, tome uma posição em relação ao assunto. Eu estou convencido de que aqueles que tiverem um bom conhecimento serão contra. Não tenho dúvida em relação a isso. E isto é o que convém ao Brasil. Obrigado. Professor Valério. Nós vamos responder uma por uma? Não. Só esse primeiro bloco, nós já vamos refazer o encaminhamento. Vou fazer um bloco, tá. Eu recebi uma pergunta, vou responder então muito breve para a gente poder ter acesso ao bloco. Um estudante de Direito da PUC Minas, Alexandro, pergunta: chegamos ao ápice do capitalismo, vivemos uma época de modernidade ou pós-modernidade? Isto explicaria a onda de violência e a crise existencial que a humanidade vive nessas últimas décadas? Bem objetivamente, se chegamos ao ápice do capitalismo, e durante muito tempo a esquerda marxista revolucionária, Rosa Luxemburgo, por exemplo, há 100 anos atrás, trabalhava com o critério de que existiria um limite histórico para o capitalismo. Em outras palavras, que o capitalismo, em função das suas contradições internas, chegaria a um momento de impossibilidade de continuidade, impossibilidade de reprodução ampliada, impossibilidade de continuar o processo de acumulação. Ou, enfim, que o capitalismo teria uma morte natural, uma grande catástrofe econômica, uma espécie de um gigantesco momento de ruptura que independeria da vontade dos homens. Naquele momento histórico, isso poderia ser um prognóstico, era uma hipótese teórica, mas nós vivemos 100 anos. Então, nós temos que fazer uma leitura crítica dos clássicos. Em Marx e em todos os outros grandes economistas, existe uma análise das contradições internas do sistema, mas todo o pensamento de Marx é que existe várias contradições, não vou referir agora aqui porque não seria o apropriado, mas existem contratendências, existem tendências à crise, sendo que a mais importante é a baixa tendencial da taxa de lucro, mas há inúmeras contratendências que operam noutra direção. Em resumo, não é uma boa ideia fazer prognósticos catastróficos sobre a morte natural. Eu não acredito que o capitalismo morre de maduro, não cai de maduro. Ele precisa de uma vontade consciente que tenha um outro projeto alternativo para colocar no seu lugar. É preciso que haja um sujeito social, ou vários aliados, que transformem a ordem capitalista e derrotem o capitalismo. Agora, o que é certo é, nós vivemos, para encerrar, vivemos um momento em que no horizonte estão 20, 30 anos de crescimento sustentado,
ou no horizonte está, no curto prazo, uma perspectiva de crise e de ruína provocada pelo capitalismo? O que nós vemos no curto prazo é um horizonte de crise. Isso é indiscutido, só se avalia se ela é recessiva, branda, se vai ter o duplo mergulho ou se, quiçá, se transforme numa depressão como a de 29. Não há nenhum analista sério que ignore que a perspectiva é uma perspectiva de crise. Respeitei a campanha. Eu gostaria de fazer o seguinte encaminhamento, que entendo uma solicitação do fórum, é pertinente. Às vezes tem perguntas, e as perguntas têm conteúdo na pergunta, e a própria pergunta tem um valor extraordinário, que nos leva a reflexões importantes, mesmo que não tenham respostas imediatas. Então, para garantir que todas as questões sejam formuladas, nós vamos fazê-las todas primeiro. Dalgisa vai ler 3 questões, em seguida vai convidar 3 pessoas para formularem as questões oralmente, e vai repetir esse ciclo até o final. No final dos questionamentos, nós vamos passar a palavra para os conferencistas, para eles fazerem as suas considerações em relação às perguntas. Então, eu queria chamar a atenção dos conferencistas para anotarem as perguntas desde o primeiro momento, porque a fala de cada um será no final da formulação das questões pelo público, oralmente ou através das questões já formuladas. Dalgisa. Vou só fazer o contrário. Primeiro eu vou chamar os 3 oradores que estão inscritos. Representando a CNBB Leste 2, Calúcia Maria Silva, para proceder à pergunta oral. Direcionada ao professor Dalmo Dallari. Antes de dirigir a pergunta ao professor Dalmo Dallari, eu quero registrar aqui a minha indignação e o repúdio em relação à ausência da grande maioria dos deputados desta casa. São 77 deputados, a maioria em processo de reeleição, e isto revela o nível do descaso e do descompromisso com essa temática referente à a minha pergunta é o seguinte: eu gostaria que o senhor abordasse a questão da legitimidade desta campanha e deste plebiscito. Nós sabemos que nem tudo que é legal é legítimo e moral. E a outra questão, eu gostaria que o senhor abordasse também a inconstitucionalidade deste acordo e da participação do governo brasileiro neste acordo. Como é que está se dando a questão desse descumprimento do que a nossa Constituição garante? Muito obrigado. São perguntas muito boas, também oportunas. Em primeiro lugar... Professor, só um minutinho, tem um encaminhamento da mesa, que nós chamaremos todas as perguntas primeiro, e ao final, só uma forma de privilegiar a participação de todos. Desculpa. Vou chamar agora, para proceder à pergunta oral, representando a Comissão Pastoral da Terra, o Frei Gilvander Luiz Moreira. Pergunta direcionada ao professor Dalmo Dallari. Rapidinho, para aproveitar o tempo, né? Primeiro, manifestar minha imensa alegria nessas 3 conferências, essa trindade de intelectuais orgânicos, né? O Valério, o Reinaldo e o professor Dalmo. E quero dirigir uma pergunta ao professor Dalmo Dallari, né? Sabemos que o George Bush, antes de chegar lá no Império do Tio Sam, apoiado pelas indústrias armamentista e petrolífera, foi governador ou desgovernador lá do Texas, né? E ele, enquanto era governador lá, mandou para a cadeira elétrica ou para a injeção letal mais de 5.000 pessoas. Pior,
Desses 5.000 condenados à pena de morte, não teve clemência de nenhum. Mais de 4.000 eram ou latino-americanos, ou descendentes de latino-americanos, ou negros, né? Então, o George Bush é uma pessoa que já provou por A mais B que não tem nenhuma sensibilidade pela dignidade humana, o princípio qual o professor nos alerta aí. De outro lado, a gente vê que o agravamento da crise social no Brasil, né, essa estúpida violência social, faz crescer no nosso amado país as pessoas que defendem a pena de morte. Então, eu gostaria de perguntar para o professor Dalmo Dallari se a aprovação, a efetivação da ALCA seria um passo forte para, no futuro, o imperador Bush querer colocar uma pena de morte internacional para quem fosse contrário a esse império. Obrigado. Nós vamos chamar agora, representando o Conselho Municipal de Saúde e do Fórum Estadual do Idoso, o senhor Evaristo Garcia de Matos. Tá no ar? Não, eu sou subversivo, não é isso? Olha, como é que é? Ih, rapaz, aí gravou lá. Eu não vou falar a história do jornaleiro, não, professor Dal. Depois a gente fala. Essa história do jornaleiro é o direito que o americano tem em saber os seus direitos, né? Quer dizer, no início aparece o senhor. A pauta, o consenso de Washington, que é o Banco Mundial, para quem, às vezes, algumas pessoas não sabem, né? É o Banco Mundial e seus financistas americanos. Colocou entre seus 10 pontos que nos impõe que deveria ser cumprida pelos países latino-americanos que queiram manter relações amistosas, né, para ganhar dinheiro, com as nações mais ricas. Entre os pontos estão, primeiro, a reforma da Previdência, a reforma administrativa e judiciária, a abertura dos estados ao capital internacional, quer dizer, pode chegar aqui, comprar o que quiser, botar dinheiro, que falou ontem, né? Quer dizer, a dívida a título público é em dólar. Quer dizer, nessa farsa que o Almino Fraga fez aí, quer dizer, quem tinha um dólar passou para 3, não é mesmo? Como é que o povo é roubado? Bom, e esses pontos estão sendo cumpridos fielmente. E tem mais, professor. E o senhor sabe bem disso. Exige quanto menos política, melhor. Quanto menos direito tiver, melhor. Porque o que vale é o chamado lei do mercado. Ou as leis que são elaboradas pelo Congresso, pelos representantes do povo, não funcionam. Por isso, a inexistência de leis. Eles falam que tem muita lei no Brasil, né? Mas tem lei para fazer farofa de tanajura, essa coisa toda. O Congresso, a minha pergunta, o Congresso vota o orçamento. Vem o senhor Malan na reunião dos ministérios e manda, eu não sei a mão de quem, corta isso, corta aquilo, corta o recurso da saúde, o recurso da educação, que foi votado para o ano 2001, 17 bilhões e 900 milhões, ele cortou 8 bilhões da universidade e eles não falam nada, não diz nada. Da educação, do meio ambiente e outro. Onde está a dignidade dos congressistas que aceita esse estado de coisa? Quer dizer, acabou com a lei elaborada pelos deputados federais e quem manda é o presidente do Tesouro Nacional que manda. Obrigado. Muito bem, dando continuidade. Eu solicitar à mesa, porque é importante, ele disse que a população deve tomar conhecimento dessas informações, são informações que devem chegar à população. E esse estique grande que teve aí é capaz do professor não ter condições de responder como o plenário merece, né? Dando continuidade ao nosso encaminhamento,
vou proceder à leitura agora de mais 3 perguntas. A primeira é da Zilinha, da Pastoral Operária de Ipatinga, direcionada ao professor Dalmo Dallari. Gostaria que você explicasse mais um pouco como ficaria a quebra de patentes com o Acordo do Livre Comércio. Do Reuber Fonseca, da PUC-MG, a todos os presentes da mesa, né, aos expositores. Qual o potencial e o papel do terceiro setor no desenvolvimento de uma nova ordem social econômica no Brasil? Do Paulo Ruschenberg, estudante de economia da PUC, pergunta dirigida ao professor Reinaldo Gonçalves. Os Estados Unidos da América, Japão e outros países industrializados oferecem uma taxa de juro muito baixa, mas mesmo assim conseguem reter cerca de 80% dos investimentos mundiais. O Brasil oferece uma taxa básica de juros de 18% ao ano, para conseguir dólares para honrar seus compromissos internacionais. Quais seriam as consequências em curto prazo, caso o presidente eleito decida reduzir drasticamente as taxas de juros? Chamando agora para a pergunta oral, representante do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da UFMG, Fidelis. Essa aqui é para o Reinaldo. Bom, como já foi dito, meu nome é Fidelis e o professor, o historiador Valério Arcádio já fez um pouco de comentários sobre o assunto, muito brilhantemente, diga-se de passagem. Eu gostaria que fosse melhor comentado pelos 3 palestrantes aqui hoje, sobre a posição dos movimentos de resistência latino-americanos nesse contexto de atentado à soberania dos povos da América Latina, dos povos dos países da América Latina, e o atentado à soberania popular, a nossa nação, a soberania popular brasileira, consagrada na nossa Constituição, essa questão mais direcionada ao professor Dalmo Dallari, e também comentar sobre a perspectiva de um acirramento de embates, até mesmo violentos, caso o processo de recolonização, que é a ALCA, não seja barrado pelas vias, digamos assim, democráticas. E também comentasse a respeito do posicionamento da mídia nessa situação toda. Obrigado. Vou chamar agora, do curso de Direito da PUC-MG, o Silvio Batista, que fará uma pergunta para o professor Dalmo Dallari. Na verdade, ela inclui também o professor Reinaldo. A minha pergunta é o seguinte: a ditadura econômica realmente vem batendo de frente com toda a sociedade brasileira. Então, eu gostaria de saber qual que seria uma perspectiva econômica, né, ou seja, uma alternativa, para que a sociedade civil pudesse esperar certa de que não seria surpreendida por um golpe econômico. E a segunda dirige ao professor Dalmo, com relação a como que o senhor vê o descaso apresentado há anos já pela Constituição de 88, né, muitas vezes guardada no bolso, sendo esquecida até mesmo pelos nossos parlamentares, e como que você vê, né, essa é a central da minha pergunta, o Superior Tribunal Federal, que deveria ser o guardião desses nossos direitos tão preciosos, muitas vezes sendo conivente com ideias contrárias ao sufrágio popular, apoiando atitudes absurdas dos nossos representantes. Muito obrigado. Vou chamar agora a Maria Hilda de Carvalho, professora e supervisora pedagógica. Eu me identifico como professora, né, e pedagoga, cidadã e ambientalista. Estou aqui usando a minha matemática para considerar que nós estamos há 131 dias para darmos posse a novos governantes nesta terra do além. Quero me dirigir ao historiador Arcari, considerando o seguinte: a veemência da sua exposição mostra que é hora de assumir
E, inclusive, o Dom Helder Câmara considerava que não é que as mãos devem ajudar a acionar o voo, mas elas não podem ocupar o lugar das asas. Eu questiono para a mesa, considerando, inclusive, as afirmações do sábio economista Reinaldo Gonçalves sobre tudo que nós vamos perder, né? Comunicação mais defasada, pobreza aumentada, é só perda, é o símbolo da perda. E me dirigindo também às considerações do jurista consagrado, né, Dall'Ari, sobre as disposições constitucionais, aliás, os artigos, não é apenas o 4º, o senhor mencionou inclusive o artigo 1º da Constituição Federal, nós poderíamos mencionar o 7º, o 30º, o número 37, e numa sequência de perdas. Eu pergunto objetivamente, nós temos eleições de 2002, nós temos uma ditadura, que eu falo assim, é a ditadura, nós temos, inclusive, a compreensão de que não cumprir o que é devido é fraude. Senhor jurista, apesar de tudo que acontece, o presidente não é preso. Nós temos encaminhamentos jurídicos omissos, nós temos até juízes compactuando com isso, nós temos juízes, advogados, patrocinadores dos malandros, inclusive dos agiotas. E eu me identifico, por fim, como compreendendo que não é hora mais do disfarce, a verdade tem que vir nua e crua. Quem está falando é professora, lotada no Instituto de Educação de Minas Gerais, há de mais de 18 anos, e que no dia de São José, 19 de março, foi removida ex officio sob a alegação de ser feliz, porque sou autora de um processo de sindicância que incrimina, inclusive, a vice-diretora-geral do Instituto de Educação de Minas Gerais, brasileira, com resignação. Agora, no último bloco de perguntas, eu vou procurar ser breve, porque nós temos problema aqui com a agenda de duas pessoas que estão na mesa. Então, eu vou procurar ser breve. Aqui não tem mais perguntas orais inscritas. Do Melquiades Lima Filho, do Instituto Santo Tomás de Aquino. É direcionado ao professor Reinaldo Gonçalves. Professor, se o Brasil precisa desesperadamente de dólares, qual seria a iniciativa do próximo presidente para não ter que recorrer ao FMI? Ao professor Dalmo Dall'Ari, do João Evangelista Cordeiro, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, Citraenc. A pergunta é bastante extensa. De acordo com a ALCA, o Brasil pode ou não ganhar algo? De acordo com a ALCA, o Brasil pode ou não ganhar algo? Como? Se o governo brasileiro não respeita nem a Constituição, quando é para retirar direitos, mas cumpre à risca os acordos de reajuste de tarifas e tudo mais que seja contra o povo, em favor das empresas, quanto faz uma lei a favor do povo? Quando faz uma lei a favor do povo, ela é ignorada, como no caso do atendimento bancário. Como também o Código de Trânsito Oficial, que só vale o que se refere às multas dos motoristas. Se nem as leis para com os brasileiros entre si ele não cumpre, como cumprirá a nosso favor em acordos internacionais? Do Alessandro, estudante de Direito da PUC Minas. Senhor Dalmo de Abreu Dall'Ari, cabe um mandato de segurança contra o uso da base de Alcântara pelos Estados Unidos no Supremo Tribunal Federal, já que fere o artigo 4º da Constituição, como foi falado. E se é possível, por que a OAB e outras entidades sociais ainda não o fizeram? Ao professor Dall'Ari, do Silvestre, do Sinsprev-MG. O povo brasileiro, dizendo não à ALCA no plebiscito, tem como obrigar este governo autoritário a desistir da ALCA? A todos os representantes da mesa. Primeiro ponto, do Jonas William da Costa, cidadão comum em luta. Primeiro ponto, parabéns pelo segundo. Percebemos que a luta é muito mais acentuada e que há de ser enfrentada. A ALCA será mais um complemento da nossa história. E a nova formação da ONU. FHC, e na nova formação da ONU, FHC secretário-geral?